Em alguns casos, pode parecer que nós definitivamente não temos tempo para estudar todo o conteúdo. Porém, em outros casos, mesmo tendo tempo, nós não conseguimos aprender tudo o que gostaríamos ou mesmo que precisávamos. Por isso, é indispensável conhecer as dicas certas para aprender como estudar mais rápido e melhor. E nesse vídeo te daremos essas dicas. Nós somos os R&D Brothers e se você quer continuar se desenvolvendo, se inscreva no nosso canal para não perder nenhuma dica. E para a gente conseguir otimizar nossos estudos, nós precisamos entender, primeiramente, como funciona o nosso cérebro no processo de aprendizagem. Ou seja, nosso cérebro funciona de duas formas. Temos a forma focada e a forma difusa, ou relaxada, mais conhecida como relaxada. O termo difuso é muito usado pelos pesquisadores em pesquisas científicas. E o que isso significa? Nosso cérebro tem um tempo, uma capacidade de se manter focado por um determinado período de tempo. E é sim necessário a condição do relaxamento pós aquele momento de estarmos focados naquele estudo. Ou seja, o que isso significa? Que tanto o momento focado quanto o momento relaxado é de extrema importância para o nosso processo de aprendizagem. Por quê? O momento em que estamos focados, estamos ali totalmente concentrados naquele conteúdo, no que estamos estudando ou no que estamos querendo desenvolver. O momento difuso é aquele momento em que você está totalmente fora daquele estudo que você deveria estar focado, ou seja, você busca uma outra atividade totalmente oposta, que não leve o seu cérebro à exaustão, não leve a um cansaço mental, uma atividade totalmente oposta, como por exemplo uma caminhada, uma corrida, para tomar um café, algo totalmente diferente daquele momento em que você desejaria estar concentrado. E esse momento de relaxamento, muitas vezes é onde vem ideias nas quais podem nos beneficiar naquele momento concentrado. Isso acontece porque o cérebro trabalha inconscientemente, mesmo naqueles momentos em que você não está de fato focado em um determinado assunto. Então você estudou determinado conteúdo e depois que você parou para fazer esse tempo de relaxamento, fazendo uma caminhada, tomando um café, que seja, você estará inconscientemente trabalhando naquele assunto que você estudou em específico. E você pode ter certeza que em muitos momentos, quando estamos relaxados, de repente vem alguma ideia ou mesmo a solução de um problema que estávamos pensando em um determinado momento, no momento que estávamos de fato estudando. Por isso, se você estiver estudando e você, por exemplo, empacar em algum exercício que esteja muito difícil, você pode sim dar uma pausa para fazer uma caminhada ou alguma atividade do tipo, pois isso irá fazer com que o seu cérebro trabalhe inconsciente naquela questão e depois você volte e tenha maiores chances de realizar esse determinado exercício. Por isso é muito importante fazer essas pausas para que o seu cérebro relaxe e ao mesmo tempo que ele descanse, ele fique trabalhando inconscientemente naquilo que você estudou. E para isso existe a técnica Pomodoro, com certeza você já ouviu falar. É uma das técnicas mais famosas entre os estudantes. Se você quiser aprender tudo sobre essa técnica e como conseguir aplicá-la da maneira correta, nós iremos deixar o nosso vídeo falando justamente sobre isso aqui no card e na descrição. Com certeza essa técnica pode também te ajudar muito a otimizar seus estudos. Ou seja, é como ir na academia. No momento você está treinando e se exercitando, pensando em ficar talvez mais forte ou emagrecer. Porém, no momento pós o exercício, você precisa sim necessariamente se alimentar bem, você precisa descansar para ter aquela construção daquele corpo que você está desejando. E o estudo é bem parecido. Você precisa exercitar o seu cérebro buscando melhorar naquela atividade específica, mas também precisa do descanso para que o seu cérebro comece a criar aquelas conexões sinápticas, buscando essas ligações para fortalecer cada vez mais essas conexões e assim fazer com que você efetivamente interiorize esse conteúdo que você está buscando
estudar. Um outro fator essencial para a efetivação dos conteúdos que você está estudando é você recordar ativamente desses conteúdos. Quando você acabar de estudar um determinado assunto, ou mesmo uma parte que seja importante desse determinado assunto, você por um momento deixe os livros de lado, deixe as videoaulas de lado e comece a focar no seu próprio cérebro, relembrar de tudo aquilo que você estudou. Esse processo vai fazer com que o seu cérebro fixe de fato todas as informações que você pegou naquelas leituras ou naqueles vídeos que você assistiu e dê de fato relevância para essas informações, fazendo com que você as grave de verdade. Porque em alguns momentos o cérebro pode deixar passar despercebido algumas informações, fazendo com que você não efetivamente coloque esse conteúdo como aprendido. E esse processo, às vezes, ele pode até ser um pouco chato, mas ele é chato porque gasta energia e demanda esforço de você ficar relembrando aquele conteúdo que você já estudou. Porém, apesar de ser chato, é extremamente importante para a efetivação do conteúdo que você estudou, para que você realmente aprenda melhor aquilo. Esse ponto é importantíssimo, porque quando você está estudando visando melhorar em algo, você está querendo aprender esse conteúdo para você utilizar em um momento em que você não tem aquela consulta. Ou seja, se você está estudando com um livro, por exemplo, se você lembrar aquele conteúdo que está no livro, se você se forçar a lembrar aquele conteúdo sem ler novamente aquele capítulo ou aquele livro que você está lendo, você está treinando o seu cérebro a usar esse conteúdo sem estar lendo o texto propriamente dito. Você está forçando o seu cérebro a interiorizar ainda mais esse conteúdo. Dica fundamental. Fundamental. E outro ponto importantíssimo no processo de aprendizagem é o fato do estímulo do seu ambiente estar organizado. E por que que isso afeta no seu processo de aprendizagem? Porque conforme você está estudando com foco ali em uma determinada coisa, você ter um ambiente totalmente cheio de distrações fazem com que o seu cérebro esteja a todo momento mudando o foco de atenção naquilo que você deseja estar realmente atento. E você, estando atento àquele conteúdo e tendo várias distrações na sua mesa, ou mesmo uma mesa bagunçada, desorganizada, tudo isso vai te prejudicar no seu processo de aprendizado para fazer com que você realmente interiorize aquele conteúdo, sendo que dessa forma não é a forma mais eficiente. E outra dica interessantíssima é você tentar deixar o seu celular fora do seu campo de visão naquela mesa de estudos. E essa é uma dica fundamental porque diversos estudos científicos, os mais recentes, já mostram que se o seu celular está dentro do seu campo de visão, mesmo que no silencioso, isso já afeta a sua produtividade. Justamente porque o celular ele é a maior distração que nós podemos ter. Porque ele nos traz o tempo todo prazeres momentâneos e pequenos, e por isso o nosso cérebro está totalmente habituado e contente de o tempo todo pegá-lo para poder ter esses estímulos. Dessa forma, só de tê-lo em seu campo de visão enquanto você está estudando, já faz com que o seu cérebro não consiga focar todas as suas energias naquilo que você está de fato estudando. Por isso, o ideal é deixar o celular longe, de preferência até em um outro cômodo. Interessantíssima essa dica. Eu mesmo já fiz esse teste e quando o celular está do lado ou próximo à mesa de estudos, é difícil você conseguir se concentrar. O fato de você estar estudando ali, que seja uma forma das mais corretas formas de estudo, o fato de você estar com o livro, anotando e com o celular do lado, a tendência é você toda hora querer mexer no celular e verificar as notificações, mesmo que esteja no silencioso, sem aparecer nada, você tem uma grande chance de querer mexer no celular. Ou seja, você está toda hora perdendo o foco naquele conteúdo específico. E se você tira o celular do seu campo de visão, é impressionante a diferença que faz no foco que você consegue ter naquele seu estudo. Porém, se você, por exemplo, não tiver um ambiente adequado para poder estudar,
pelo menos deixe a sua mesa organizada. Isso já vai fazer uma boa diferença para você conseguir aumentar o seu foco e conseguir assim estudar mais rápido e melhor. Além disso, uma questão fundamental é você eliminar por completo todos os barulhos e ruídos que podem te atrapalhar no momento do estudo. Eu sei que em muitos casos isso realmente não é possível, dependendo do lugar onde você está estudando. Se esse for o caso, então você pode colocar, no YouTube mesmo tem muito, músicas para concentração. Essas músicas elas vão fazer com que você não ouça esses barulhos e ruídos, e essa música em específico, ela não vai causar o mesmo efeito que esses barulhos causariam, ou seja, ela não vai te distrair de fato. Claro que ouvindo pela primeira vez, talvez você tenha um pouquinho de dificuldade de se distrair um pouco, mas com o tempo você se habituando com esse tipo de música a estudar dessa forma, você terá muito mais facilidade de se concentrar e vai acabar de vez com esse problema desses barulhos que tanto incomodam. Ou seja, tudo é uma questão de adaptação. E outro fator importantíssimo é você tentar anotar sempre os pontos principais, fazer resumos das aulas do que você deseja aprender em uma folha separada. Por quê? Comparando com o computador, já foi provado cientificamente com alguns estudos que você escrever à mão é muito mais eficiente no aprendizado do que se você estiver digitando. Parece que o cérebro já interpreta os formatos das letras e assim consegue absorver melhor aquele conteúdo, pois já tem em mente aquele formato no qual você está acostumado a escrever. Já no notebook ou no computador, não, sendo que os botões de um computador ou de um notebook são sempre do mesmo formato. Você não tem desenhos aleatórios a serem feitos. Você apenas aperta uma tecla quadrada do mesmo formato para todas as letras. E parece que o cérebro interpreta melhor quando você escreve. Ou seja, melhora ainda mais o seu processo de aprendizado. E a partir desses resumos, para você efetivar essa forma de como estudar mais rápido e melhor, você deve fazer revisões neles de acordo com o que você vai precisar. Por exemplo, se você vai fazer uma prova de Enem ou de vestibular, você pode fazer revisões em um período maior de tempo, por causa da quantidade de conteúdos. Porém, se você vai estudar, por exemplo, para uma prova que vai acontecer daqui 1 ou 2 semanas, você pode fazer uma revisão daqui a 3 a 4 dias, por exemplo. Então, você vai colocar esses intervalos de acordo com a sua necessidade e o tempo, claro, de que você vai utilizar aquela informação. Porém, se você, por exemplo, estiver estudando para a vida, então você deve fazer intervalos no começo menores e depois você vai alongando o período desses intervalos, porque a cada revisão que você fizer, você já vai estar mais habituado e já vai ter fixado melhor esses conteúdos no seu cérebro, precisando de um tempo maior para fazer essas revisões, que são de extrema importância para o seu cérebro não deixar de lado ou negligenciar qualquer tipo de conteúdo ou de informação dentro dos assuntos que você estudou. E outro ponto importantíssimo é o sono. Sim, isso mesmo, é o sono. É no período da noite, no seu sono, que o cérebro vai armazenar de forma eficiente aquele conteúdo e criar conexões sinápticas no seu cérebro, ou seja, conexões nas quais transmitam as informações de forma eficiente e armazenem realmente essas informações. Assim, você dormindo bem, você consegue melhorar o seu processo de aprendizagem. Ou seja, não troque uma noite de sono por um período a mais de estudo. E esse ponto é fundamental porque é no período de sono que o seu cérebro vai realmente armazenar as informações que foram vistas durante o dia, ou seja, as informações que você estudou durante o dia. Se você não dormir direito, você não irá armazenar corretamente essas informações, fazendo com que elas vão para esquecimento e também você não vai conseguir restabelecer suas energias para ter mais um dia de estudos. E se você conhece alguém que precisa melhorar o seu processo de aprendizagem, compartilhe esse vídeo para ajudar também essa pessoa. Até o próximo vídeo.